Parece que o capítulo 1000 vai mesmo sair ainda esse ano. Eu que já estava desacreditado que isso fosse acontecer, parece que o homem realmente vai conseguir cumprir esse prazo, porque além do capítulo 991 que foi lançado essa semana, tivemos também um recado na Shonen Jump falando sobre o tal capítulo 1000 e abre aspas. Com o objetivo de chegar ao capítulo 1000 no final deste ano e devido ao coronavírus, lançaremos 3 capítulos seguidos, uma pausa, e depois 2 capítulos seguidos e depois outra pausa. Claro que, somando os capítulos, dariam 5, teriam que ser mais outros 4 capítulos, então talvez esse padrão se repita ali, né, ou se intercalando entre eles, 3 capítulos pausa, 2 capítulos pausa, algo assim, mas que no fim das contas ainda seja publicado ainda no final desse ano. E é complementado da seguinte forma, é dito que uma imagem do capítulo 1000 será mostrada na Jump Fest dia 19 ou 20 de dezembro. Essa página eu tô acreditando que seja a primeira página do próprio capítulo mesmo, porque a gente já tem oficialmente a primeira página dos capítulos sendo divulgada toda semana na plataforma digital da Manga Plus. Então pode ser que isso se repita agora, né? Ou seja, adiantada essa primeira página, mas eu não acho que seja uma página do meio do capítulo. Pode ser que seja realmente só a primeira página. Mas por enquanto vamos lá, falar do capítulo 991, que tivemos 2 cenários. O primeiro deles é aquela salada de fruta imensa relacionada ao bando ainda do Luffy, né? Porque por mais que capítulos atrás a gente tenha tido a união do bando e a aparente sensação de que agora a gente teria a definição das lutas finais do arco, parece que tudo voltou à mesma coisa que estava acontecendo antes. Parece que você pisa no formigueiro e as formigas começam a correr para o lado ou para o outro, assim você não sabe o que está acontecendo, vira realmente uma salada de fruta. Então a gente não está tendo ainda uma definição exata, uma definição concreta das lutas que vão acontecer ainda no final desse arco, ainda está meio que se definindo. E o primeiro desses plots é relacionado ao próprio Drake, né? Capítulo passado ele decidiu virar a casaca de vez, né? Já que não tinha outra opção, e tentou pedir arrego, pedir ajuda pro Luffy, pedindo para se aliar ao Luffy, né? E as consequências a gente vê agora nesse capítulo, ele relembrando do Kobe falando com ele, da conversa que ele teve com o Kobe, e o Kobe falando sobre como é o Luffy, né? Como seria o Luffy, que o Luffy ele seria uma pessoa com o poder de atrair as pessoas pro seu lado. Eu falei disso semana passada também no vídeo que eu fiz sobre a novel do Ace, né? Que outro exemplo disso também foi reproduzido com o próprio Ace nessa novel, então vale a pena dar uma olhada naquele vídeo, vou estar linkando ele no final desse, quando esse aqui estiver acabando. Obviamente o bando discorda disso e foi bom até o Frank aparecer, se envolver no meio da discussão, né? Porque a gente viu o Zoro e o Jinbe, que são pessoas mais racionais dentro do bando, que estão muito preocupados, que costumam estar muito preocupados com o Luffy, mas foi muito bom, depois de dar um sacode na Big Mom, do Frank também querer se impor ali naquele contexto, né? Realmente colocando ali, qual é, meu irmão? Não tem essa não, de se juntar aqui, tu não vai ser amigo nosso não, tá maluco? Mas mesmo assim o Luffy ele tá completamente aberto a essa possibilidade, e mais do que tentar explicar, porque o bando tava na razão de duvidar, afinal o Drake ele não podia dizer os motivos dele. Como é que o maluco vem dizer os caras que estão tentando ser aqui, ele tá tentando se aliar, que ele não pode dizer os motivos dele? Fica quieto então, inventa um outro motivo, porque dizer isso não vai convencer ninguém mesmo. Mas enfim, mais do que palavras, o que funcionam são atitudes, né? Então acaba que no fim das contas, no meio do capítulo, apesar do Zoro ter entrado em confronto com o Drake ali momentaneamente, que não tenha sido nada conclusivo também, né? São só trocações ali baratas. No fim das contas, eles decidiram se juntar contra o Apu. Então, as atitudes vão mostrar o lado que ele tá de verdade. E o Jinbe até fala sobre a moral entre piratas, né? Ou seja, um código entre piratas, né? Uma moral que é existente entre piratas, que valeria um vídeo só sobre isso, mas que, fazendo um parênteses, se você parar pra pensar que antigamente era mais escassa a existência de contratos, né? Muito da credibilidade das pessoas era definida pelo quanto elas eram confiáveis, né? Era muito pelo boca a boca ali. Então você tinha que transparecer confiança. Você era meio que obrigado a parecer a ser confiável, porque senão você não conseguia vender, você não conseguia comprar. A sua imagem era muito importante, não dependia tanto assim de contratos, e talvez isso seja reproduzido também até no mundo da pirataria. Então talvez por isso também acontecesse até entre piratas. A gente vê também o Sop e a Nami atraindo a atenção da Ult e do Page One, né? Que era algo que talvez até casaria bastante, principalmente a luta da Nami contra a Ult, afinal o Oda ele gosta de colocar personagem feminina contra personagem feminina, então
talvez fosse uma luta que casasse, mas ainda assim não é nada algo também conclusivo, porque os dois eles só estão fugindo, eles não estão realmente enfrentando, né? Não estão lá para uma batalha direta, só estão realmente querendo atrair a atenção deles. Pode ser que isso venha a se tornar uma batalha concreta, né, daqui a alguns capítulos, mas por enquanto ainda não dá pra definir muito, tá muito salada de fruta ainda. O Frank também atraindo o último dos Numbers, né, ao invés de simplesmente dar um laser na cara dele e tentar apagar ele de vez, tá querendo atrair e brincar de gato e rato, porque é basicamente o que tá acontecendo nesse cenário inteiro. E o Queen, dono do morro, decide metralhar o pessoal lá embaixo, e o Drake até questiona, né, ele tá querendo me ferir com balas? O que tá acontecendo, né? Isso nunca acontece, ferir com balas. E aí ele se questiona, será? Então tem alguma coisa especial nessa arma do Queen que a gente não sabe ainda. Seria a famigerada e sonhada bala de Kairosek, que o pessoal sempre imagina que seja viável, que seja possível, que até hoje a gente não viu, a não ser em filme? Tomara que seja real mesmo. E o segundo cenário desse capítulo é o Nekomamushi e o Inuarashi conseguindo derrubar o Jack. Quando aquilo saiu nos spoilers, mas todo mundo tava zoando o coitado do Jack. Todo mundo zoando o coitado do Jack por aparentemente ter sido derrotado sem nem mostrar a forma híbrida dele e sem nem mostrar a haki do armamento e praticamente sem mostrar a luta também, porque só seria mostrada a queda do personagem, que a luta em si não pareceu que durou muito tempo mesmo, né? Pareceu que foi uma sequência tão rápida ali de golpes em cima do Jack que não teria nem como, não teria nem luta praticamente para ser mostrada, e o homem perdeu a presa. Olha aí o Oda deixando a gente sonhar de novo, cara. O Jack tendo a presa dele cortada é o prelúdio, meu amigo. É o prelúdio pro que vocês já sabem que vai acontecer com o Kaido. E também a cara dele ficando com uma cicatriz igual a do Shanks, né? Fica muito parecido agora. O comandante mais fraco com o Yonkou mais fraco. Tô zoando. Então fica o questionamento se o Jack ele ainda vai ter alguma atuação nesse arco, porque essa luta dos Minks na forma Sulong contra o Jack, principalmente o Inuarashi e o Nekomamushi, era algo que, cara, tava premeditado para acontecer. E meio que foi muito rápido ali, né? Quando tava pra acontecer, nem foi mostrada a luta mesmo de verdade. O cara só foi derrotado, só serviu pra ser finalizado. Então, será que ele ainda vai ser aproveitado nesse arco? É o grande questionamento ali, né? Muita gente acredita que sim, muita gente não, que ele já rodou mesmo, né? O Kaido, ele manda o Jack descansar, ele até se preocupa muito com o Jack, manda ele descansar, mas esse descansar a gente não sabe se vai ser momentaneamente ou se vai ser descansar, olha só, pode dormir aí o resto do arco inteiro, porque você já fez o máximo que você podia. Porque se os Minks na forma Sulong, eles ainda tiverem alguma batalha, eu não consigo visualizar outra batalha que seja mais harmoniosa, que case mais do que a batalha deles contra o próprio Jack. Então o Jack ele levantaria pra lutar de novo contra os Minks, ou os Minks eles vão lutar contra outro personagem, ou o Jack só vai acabar com, ou no caso o Kaido vai acabar com todos eles logo. Fica aí vários questionamentos, na verdade. E a cena final do Kinemon cortando o Bottle Breath do Kaido, e junto a isso cortando também uma parte do próprio rosto do Kaido também. Esse aí deu o que falar também, isso aí deu o que falar também, porque muita gente premeditava também que o Kinemon ele fosse cortar um Bottle Breath do Kaido, afinal o Kinemon já foi dito que ele conseguia cortar fogo desde Punk Hazard, então qualquer oportunidade que ele tivesse de cortar fogo, a gente já acreditava que isso fosse acontecer, e realmente aconteceu agora com o Bottle Breath do Kaido. A grande polêmica, o grande detalhe que foi polêmico nisso tudo é que ele também cortou com um corte voador o rosto do Kaido na forma de dragão. E é isso que deu o que falar, porque meu brother William Carvalho, mais conhecido como Buda, ele fez um comentário excelente falando sobre a escala de poder relacionada ao Kinemon, porque a gente tem que lembrar que o Kinemon em Punk Hazard, ele foi randomizado pelo LoL, e o LoL que foi randomizado pelo Doflamingo, que foi randomizado pelo Gear 4, que foi randomizado pelo Kaido, e mesmo assim o cara subiu 50 mil degraus para conseguir ferir o próprio Kaido aí nessa escada toda. Tudo bem, a piada funciona, mas dá pra gente não deixar, dá pra gente desconstruir um pouco dessa escada aí, porque o Kinemon ele não conhecia as habilidades do LoL, então por mais que ele fosse mais forte do que aparentava ser, e ele se mostrou mais forte do que ele aparentava ser, né, até então, ainda assim ele poderia ser pego num vacilo se ele desconhecia o poder do LoL. Faz todo sentido ele ser pego num vacilo e assim ele perder do LoL também, né? O grande porém nisso tudo é que, mesmo fora isso, ele nunca aparentava ser um personagem extremamente poderoso, ou com vários feitos, ou com feitos grandiosos, sabe? Então, talvez isso tenha deixado, né, essa cena um pouco confusa. A impressão que a gente tinha do personagem era de um personagem ali de suporte, que não ia fazer muita coisa, que não fazia muita coisa na prática mesmo. Então, ele chegar e ter esse feito, claro que tem ali também
a diferença de tempo, né? O personagem ele pode ter ficado um pouquinho mais forte de lá pra cá. E outro detalhe que aí dá pra gente viajar também, tentar discutir aqui como isso poderia ser possível, é que ele não cortou de fato as escamas do Kaido, né? Esse é o grande pano que está sendo passado ali, porque o Luffy ele diz durante o treinamento dele que precisa do armamento avançado, porque assim talvez ele conseguisse ferir o Kaido, né? Ultrapassar as escamas duras do Kaido. Então isso é colocado em evidência, né? E isso faz a gente pensar também se o próprio Oden ele não teria esse armamento avançado, afinal ele cortou o Kaido, ele conseguiu ultrapassar as escamas, ou será que não? Porque ele cortou a parte da frente do dragão, que não possui exatamente escamas. Então será que o feito tanto do Oden quanto do Kinemon, né, de não terem cortado exatamente as escamas do corpo do Kaido seria algo a ser menosprezado? Será que o Oda ele queria ser tão específico assim em relação às escamas do Kaido, em relação a algumas partes do corpo do Kaido serem mais duras do que outras, ou ele só queria dizer de forma genérica, olha, o corpo do Kaido é algo extremamente duro e vai precisar do armamento avançado para conseguir passar e causar dano naquele corpo. Quando o Kinemon, junto dos outros bainhas, eles conseguem furar o corpo do Kaido na forma humana, né, o Kaido ele se questiona se eles possuíam o mesmo Ryuo que o Oden possuía, né? Lembrando que Ryuo, por definição, significa simplesmente hack do armamento, mas quando ele compara o armamento deles com o armamento do Oden, fica aí o questionamento se o Oden ele não possuía também esse armamento avançado, e essa comparação é que faria com que os bainhas eles também tivessem o armamento avançado. São vários e vários mínimos detalhes que eu nem precisaria estar me preocupando aqui, porque veio Yonkou apanhar pra mim é motivo de fazer festa, mas mesmo assim eu tento ainda interpretar da forma como dá para tentar explicar esses acontecimentos, né, dos feitos de força entre os personagens. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma semana. Se você gostou, não se esqueça, like, se inscreva no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos de One Piece. Sempre vídeo de One Piece aqui no canal, beleza? Confere o último vídeo da novel do Ace. Até a próxima. Tchau.